Tudo bem, pessoal? Sou o professor Pedro Augusto e hoje eu estou gravando essa aula para conversar com vocês um pouquinho sobre economia industrial, os modos que a indústria vão se estruturar e vão dinamizar a economia nas suas regiões. Tudo bem? Vem comigo. Qualquer coisinha, qualquer dúvida, é só entrar em contato. Vamos lá. Para começar, a gente tem que começar com a origem, não é mesmo? A gente vai trabalhar aqui no comecinho origem e evolução da industrialização. A indústria já existia ali, de certo modo, uma manufatura. Quando você se deparar com esse conceito de manufatura, tenha em mente pessoas reunidas em um local, utilizando as mãos e ferramentas, de certo modo, mais rudimentares um pouco, para realizar determinada atividade, determinada produção. Indústria, como nós conseguimos conceber, como vive no nosso imaginário, ela nasce na primeira revolução industrial. Qual foi o local dessa revolução? O primeiro local é a Inglaterra. Sempre que falarmos em primeira revolução industrial, tenha este local em mente. A Inglaterra vai ser um país que vai conseguir realizar o acúmulo de capital necessário para financiar esta revolução. Professor, mais um conceito: capital. Sempre que a gente disser na geografia capital, a gente vai estar tratando de dinheiro. Dinheiro, mas qualquer tipo de dinheiro. O dinheiro que eu tenho aqui na minha carteira serve como capital? Não. Capital, quando a gente trata aqui, estamos falando de dinheiro a ser investido, de alguma quantia necessária para gerar um investimento em alguma atividade produtiva. Este capital que estamos falando aqui na primeira Revolução Industrial. Além deste capital, a Inglaterra vai, de certo modo, reunir um negocinho que eu chamo de 3 M's. Os 3 M's são fundamentais para qualquer atividade industrial. Ele se trata de matéria-prima, mão de obra e mercado consumidor. A Inglaterra vai, em dado momento, reunir esses 3 fatores. A matéria-prima necessária, que será o carvão, a fonte de energia que irá gerar o movimento e o abastecimento dessa indústria. Teremos neste momento o advento da máquina a vapor. Então queimaremos carvão para fazer vapor de água que movimentará a indústria, movimentará o maquinário. E teremos também, neste caso em específico, o algodão. Esse algodão virá lá dos Estados Unidos, mais precisamente da região sul. Grandes plantations de algodão, latifúndios, monocultores, voltados uma produção para o mercado externo, neste caso a Inglaterra. Vale ressaltar que a mão de obra, neste momento, será a mão de obra escravizada, negros escravizados trazidos do continente africano. Temos uma mão de obra barata também. Essa mão de obra não é escrava lá na Inglaterra. Essa mão de obra, ela é do próprio povo inglês, que virá para as cidades através do êxodo rural. O êxodo rural será promovido através de uma política chamada de enclosures. Em português, a gente trata como cercamentos. Lembra lá quando você estudou feudalismo? Tinha ali o manso comunal, os bosques, as terras comunais, que eram de uso de todo mundo. A Inglaterra, neste período, irá cercar estas regiões, daí a palavra cercamento, e leiloá-las para quem queira adquirir terras. As populações que tradicionalmente já viviam nessas regiões e faziam uso desses campos, agora não vão ter mais a sua fonte de sustento. Necessariamente migrarão para os centros urbanos em busca de condições de vida e de sobrevivência. Nessa daí, podemos dizer que surge um proletário. Quando a gente fala de proletário, é aquele que possui somente a sua prole, a sua família. E ele terá de vender a sua força de trabalho em troca de um salário. Temos então essa mão de obra advinda do êxodo rural, dos cercamentos. Esse trabalhador não tem fonte de sustento mais, ele vai vender a sua força de trabalho
por um salário bem baixo, para assim conseguir ali ter a sua sobrevivência. Teremos também o mercado consumidor. Esse mercado consumidor, a gente trata de dois aspectos. Através da urbanização, a própria política de cercamentos e do êxodo rural vai forçar populações a mudarem para a cidade. Mudando para a cidade, a dinâmica de vida das pessoas será transformada. Lembra que no campo, lá no feudo, a gente tem uma definição muito boa. O feudo é autossuficiente. O que isso significa? Ele produzia tudo aquilo que ele mesmo necessitava. Na cidade, essas pessoas agora não têm mais o campo, não têm mais de onde tirar o seu sustento. Agora se veem necessariamente tendo de adquirir produtos industrializados, produtos ali na cidade, tudo bem? E outro fator importante é a exportação, vender para os demais países. Vender para os demais países é importante, uma vez que a produção agora industrial é muito maior do que aquela que o próprio mercado interno consegue absorver. Nessa exportação entram colônias, as colônias são excelentes fontes para exportação, pois tratam-se do exclusivo colonial. A colônia só pode comprar produtos advindos da metrópole. No caso, o Brasil adquiria muitos produtos ingleses, devido ali ao nosso tratado de abertura dos portos às nações amigas, lá com o Dom João. Mas aí é outra história. Trouxe aqui algumas imagens para vocês, para a gente tratar desse momento de primeira revolução industrial. Consegue acompanhar aqui comigo na primeira imagem, na maior? Nós temos uma atividade siderúrgica aí, a transformação de minério de ferro em ferro propriamente dito e também em aço. Esse ferro e esse aço irão promover as construções de pontes, de prédios, que agora se fazem cada vez mais necessários. As condições, obviamente, são insalubres, não tinha boa alimentação, não tinha boas condições sanitárias, cargas horárias extenuantes de 12, 14, chegando até mesmo em alguns casos a 16 horas por dia. A paisagem será modificada, como vemos aqui na imagem de baixo. Surgem agora várias chaminés nessas fábricas. Essas chaminés irão gerar através do carvão, que está aqui na imagem de cima, extraído das minas, carvão mineral, gente, não é carvão vegetal. Irão gerar o movimento, essa fumaça toda vem tanto da fuligem quanto do vapor d'água gerado. E por último, temos ali uma família deixando o campo, exemplificando essa política de cercamentos. Beleza? Vamos para frente. Produção em escala. A indústria vai trazer para a gente uma nova dinâmica, um novo conceito de rendimento. Vamos trabalhar agora em escala industrial. É daí que surge. A escala industrial, ela tem uma maior produtividade em um menor tempo. Teremos então reduzidos com a indústria o custo da produção e, consequentemente, o preço dos produtos. Vai se ampliar então o lucro das empresas e o capital investido em inovação. Vamos conversar aqui um pouco. Essa redução no preço se dá pois as máquinas conseguem ter uma produção muito maior do que aquelas realizadas nas manufaturas, diretamente por um tear manual. Agora teremos teares mecânicos. O setor revolucionado pela primeira revolução industrial é o setor têxtil, setor de tecidos principalmente. E por que temos aí um investimento em inovação? Porque a cada inovação, a cada descoberta, a gente tem novamente uma redução nesses custos de produção. Isso daí a gente chama de automação industrial. Beleza? Uma coisinha que eu gostaria de trabalhar aqui com vocês. Questão de conceitos também. Quando a gente fala de desemprego, existem duas maneiras de se trabalhar o desemprego: o estrutural e o conjuntural. O desemprego estrutural é aquele que advém das inovações tecnológicas. Por exemplo, com o tear mecânico, a gente tem o que é uma substituição de mão de obra.
Os trabalhadores não são mais tão necessários quanto no tear manual e são demitidos. E este emprego, dada essa nova inovação, dada essa nova tecnologia, eles não voltam. São empregos que são reduzidos. Temos então um desemprego gerado através de uma mudança estrutural na produção. E tem também um outro tipo que é o desemprego conjuntural. Desemprego conjuntural, ele advém de situações momentâneas que impedem o trabalho, como por exemplo a pandemia que a gente está vivendo hoje. Temos então um caso de desemprego conjuntural. Em tese, esses empregos tendem a retornar quando as pessoas puderem voltar às suas atividades de trabalho, beleza? Então, vamos aqui. A indústria, essa automação gera desemprego estrutural. Os empregos que as máquinas substituem, eles tendem a não voltar mais. Vamos lá. Setor da economia IPEA. A PEA trata-se de população economicamente ativa, jovens de 16 até aproximadamente 60 anos. Quem está abaixo disso não está apto para trabalhar e quem está além disso já está aposentado ou deveria estar. Esta parcela da população, a gente trata ela como economicamente ativa. É em cima dela que a gente vai calcular o desemprego, o emprego, beleza? E os setores da economia? Na economia, a gente divide ela em três setores: o primário, o secundário e o terciário. No setor primário, concentram-se atividades de produção de matéria-prima, como, por exemplo, a agricultura, a pecuária, mineração, onde vamos extrair matérias-primas para serem utilizadas na indústria, onde a matéria-prima é transformada em produto. Então já temos aí setor secundário, indústria e também a construção civil, pois na construção civil temos as matérias-primas como o bloco, o aço, gerando um produto final, que é o imóvel, o galpão, beleza? A rodovia a ser utilizada. E para o setor terciário, a gente tem comércio e serviços. No comércio, estamos aí lojas de varejo e serviços, nós temos aí prestadores de serviço. É o caso de advogados, dentistas, médicos, eles ficarão neste setor terciário de prestação de serviços, aquele que vai atender um consumidor individual e não uma necessidade muito maior, como o caso da indústria. Trouxe um gráfico, uma tabelinha aqui para a gente identificar a distribuição das pessoas por este setor. Na União Europeia, a PEA dela em 2016 estava dividido como 5,5% aproximadamente no setor primário, ou seja, trabalhando em agricultura, pecuária, mineração. No setor secundário, nós temos 27,7%, ou seja, trabalhadores da indústria e também da construção civil. E o terciário é aquele maior de todos, aquele que agora está sendo um problema de acomodar toda essa população que não tem mais esse emprego, esse foi fechado, né, gerando desemprego estrutural na indústria, com 66,7%, trabalhando então ali em serviços e em comércio. Fechou? Agora a gente consegue estudar os impactos dela, estamos familiarizados com os termos. A indústria vai também se expandir. Inicialmente, ela surge lá na Inglaterra e se espalhará depois, principalmente na sua segunda fase, a segunda Revolução Industrial. Trouxe aqui um mapinha para vocês do avanço da atividade industrial no continente europeu. Grava assim, ó, segunda Revolução Industrial, além da Inglaterra, que já estava industrializada, a gente vai ter também quem? França, Alemanha, Itália e Rússia, estes dentro do continente europeu. Mas agora a industrialização não ficará restrita somente a esses locais. A gente vai ter os Estados Unidos e o Japão, figurando aí como grandes produções industriais. Olha só, fazer uma análise. São todos os países ali que vão estar
de certo modo, envolvidos na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Você acha que essas disputas aí da Primeira e da Segunda Guerra tinha a ver com essa disputa por comércio, essa disputa por mercado consumidor, por fonte de matéria-prima ou não? E na atualidade? Como é que está a indústria na atualidade? Hoje ela depende de 5 pilares, que querendo ou não, de certo modo, é uma expansão daqueles 3 M's. Mercado consumidor, continua mantendo, transporte, matéria-prima, energia e mão de obra. Hoje a gente é ainda mais dependente dessa logística, pois a gente não tem mais aquela produção grande de estoque. Então, o transporte se faz fundamental para a gente distribuir a produção logo que ela sai da fábrica. E temos também a energia, que de certo modo é uma matéria-prima, mas hoje ela não é mais tão dependente do carvão. Hoje ela está numa matriz muito mais diversificada. A gente tem hidrelétricas, tem o petróleo, gás natural, energia nuclear e por aí vai. Um dia a gente vai fazer aí só um compilado de energia utilizado pela sociedade. Mercado consumidor. Eu trouxe a Europa e a Ásia para a gente fazer uma comparação. O mercado consumidor ele pode se dividir em duas características: qualidade e quantidade. A qualidade refere-se ao poder de compra desta população e a quantidade ao número de pessoas. A Europa, nesse caso, se configura como um potencial de qualidade e também de quantidade. Tem 750 milhões de pessoas vivendo no continente aproximadamente e pessoas com uma renda considerada elevada para os padrões mundiais. Então, o continente europeu representa 36% do comércio mundial. Comércio esse completamente integrado. Mesmo agora com as polêmicas do Brexit e tudo mais, a União Europeia segue configurada com moeda única, unificação de tarifas alfandegárias. Isso dinamiza, facilita as operações dentro do continente. Então, eles se tornam um excelente mercado para você realizar um comércio. E a Ásia, gente, que é o que a gente vai estudar um pouquinho mais para frente. A Ásia, ela tem um mercado consumidor gigantesco. Pensa que a gente está falando de Índia e de China, que são os países com as maiores populações do mundo. Juntos, eles somam quase 3 bilhões de pessoas. Juntos, eles são quase metade da população mundial. Tem uma menor renda em comparação aos demais cantos do mundo, em relação ali à América do Norte, em relação à Europa ou até mesmo em relação à Oceania. Todavia, dado essa quantidade de gente no continente asiático, eles têm um mercado potencial. Ao longo dos últimos anos, o poder de compra dessas pessoas, a qualidade de vida delas, ampliou-se rapidamente. As taxas de crescimento da China e da Índia surpreendem o mundo até hoje. Beleza? Transporte. Para falar de transporte, eu trouxe a Europa como exemplo, pois ela se mostra como a mais completa matriz de transporte. O transporte ele é fundamental para duas coisas: tanto para receber as matérias-primas, quanto para distribuição de produção. E a Europa se configura como uma matriz bem diversificada. Lá a gente tem rodovias de alta qualidade, a gente tem ferrovias, é um continente bem rasgado por ferrovias, e temos também a fluviovia, ou hidrovia, que é o transporte de mercadorias através de barcos. A Europa utiliza bem toda a sua costa e também utiliza o que? Hidrovias. Hidrovias internas, fluviovias de rios, construção de canais ligando um rio ao outro. O transporte hidroviário, ele tem uma vantagem, pois ele se mostra como o mais barato, de menor custo dentre todos. O rodoviário tem uma capilaridade, tem uma ramificação muito maior do que a fluviovia, porém, o seu custo é mais elevado, que é o transporte por caminhões.
Destaque aqui no final para terminais intermodais. O exemplo clássico de terminal intermodal é o Porto de Rotterdam, na Holanda. Liga ali ao oceano, liga-se também aos canais. Existem canais artificiais. A Heineken, por exemplo, tem um canal próprio dela que liga sua fábrica ao Porto de Rotterdam. Tem mais o quê? Tem ali estação ferroviária e acesso às diversas rodovias do continente. Este é um excelente exemplo de terminal intermodal. Beleza? Para a gente fechar os nossos conceitos hoje e avançar nas próximas aulas, eu quero deixar para vocês uma pergunta. O ano de 2015 foi marcado no Brasil por uma crise política e econômica. Essa crise, desde então, gera um aumento no desemprego que já atinge milhões de trabalhadores no Brasil. Esta crise, a de 2015, vai gerar um desemprego estrutural ou conjuntural. Beleza? Gostaram da aula? Para quem quiser, tem o meu Instagram e tem o meu e-mail também, para caso de contato. Beleza, gente? Falou, até mais!